Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ao longo da semana eu tenho falado para os pastores e para amigos que o meu texto, de fato, hoje é uma palavra só, portanto. Mas eu acho que se eu lesse apenas este texto, iam ficar assim, está de brincadeira. Mas não estou, não. A Bíblia, quando nos conclama para viver de um certo modo, sempre nos dá a razão por este mandamento. Sempre nos dá um fundamento. Sempre explica como e porquê e baseado em que nós somos conclamados a viver de um certo modo. E nós que somos da fé, somos chamados a viver... Alguém está com frio aqui esta manhã? Vocês estão com frio? Um pouco, estão com frio. Outros? Desculpa, então, não sei. Vamos só checar. Pode botar em 23. Eu sei que lá atrás estão confortáveis, mas por causa da... Nós nos adaptamos à capela, embora nosso destino... Hoje eu vi, antes do culto, eu fui lá e vi que estão colocando as esquadrilhas da pedra de vidro na frente. Olha, estamos chegando lá. Chegando lá. Vamos chegar lá. Muito em breve, nós estaremos no santuário definitivo. Mas, por enquanto, estamos aqui. E engraçado como isso acontece, porque a gente estava aqui muito apertado no início e agora mais ou menos equilibrou. Eu acho que pessoas estão fazendo um rodízio de domingos, né? Porque para não ter que ficar de pé ou lá fora... já tivemos casos, dia de ter que abrir tudo e pessoas sentadas lá fora não conseguiam nem ouvir a mensagem. Mas nosso destino é lá, não é aqui. Aliás, nosso destino não é nem aqui, nem lá, mas é o céu, então. E o assunto hoje é este, né? Mas o portanto, muitas vezes a gente começa um texto lendo portanto, sem levar em conta o peso dessa palavra. A palavra portanto, né, uma conjugação que liga duas parcelas de escritura, muitas vezes a gente só lê a partir daí, sem entender o seu contexto. E o contexto dessa palavra, portanto, em Hebreus 12, é grande, é pesado. Então eu quero chamá-los para ler comigo e o que nós vamos fazer hoje, como se alguém estivesse entrando no museu ou num jardim, nós vamos parar e cheirar as flores, né? Ou nós vamos parar e olhar cada quadro brevemente, para entender o quê? O hall dos heróis da fé. Hebreus 11. Abre Hebreus 11, então. E Deus permitindo, me concedendo voz, vamos sentir. E eu quero que você ouça a música. Eu sempre digo, olhe, não é só letra, tem um espírito nessas palavras, tem uma música, tem algo que fala as profundezas da nossa alma, não só a nossa mente. O autor aos Hebreus, e não sabemos quem ele foi, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Deixa só uma palavra rapidamente aqui. Receberam bom testemunho. O que quer dizer receber bom testemunho? Literalmente, foi por meio da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Este é o sentido do texto. Receber um bom testemunho é ser aprovado por Deus. Quando nós chegarmos ao céu, nós ouviremos ou não as palavras bem feito, servo bom e fiel. Entre no descanso do seu Deus.
A nossa vida está passando por uma prova. Uma prova. Não que nós estejamos ganhando o céu, não é isto. Nós fomos salvos pela graça somente. Deus nos chamou para si sem que houvesse mérito algum em nós. Mas nós também temos que confirmar esta eleição. Nós temos que confirmar essa vocação e trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. A vida cristã não é apenas uma carteirinha dizendo eu sou já um aprovado. Não, é uma peregrinação que envolve desafios e exige de nós atos e atitudes e decisões e reações e investimento baseado na fé que Deus nos concedeu. Pois, como diz em Efésios 2, a fé não vem de nós, é de Deus, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, não, eu tenho mais fé que você, porque eu fui inteligente bastante. Não, nós somos salvos pela graça, não há um que mereça. Então, os antigos receberam tão bom testemunho, por quê? Porque viveram pela fé. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Crer que Deus, ter certeza que Deus criou tudo que há, céus e terra, não é uma conclusão científica. É algo que percebemos pela fé, sabemos pela fé. A ciência não desmente, mas a ciência não aceita pela fé. É tudo por experiência e, portanto, a ciência até hoje não consegue concluir. Aí diz, não, então tudo foi o resultado de uma grande explosão. Sim, mas o que explodiu? E de onde veio aquilo que explodiu? Aí você fica perguntando, e as origens? Mas pela fé nós sabemos que Deus criou tudo que há, aquilo que não era. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, entre aspas, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Fecha aspas. Pois então, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Imagina viver numa terra onde nunca havia chovido, onde não havia mar, e o homem começa a construir um barco. Ou ele é maluco, ou ele é guiado por uma certeza de algo que não se vê. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus disse, vá, e ele foi. Eu vou te mostrar, você não sabe para onde está indo. Ele saiu para onde, nem sabia para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Seu filho e neto, né? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão,
e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. O Deus de quem? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Meu Deus do céu, que loucura! Ele amarrou seu filho e o colocou em cima de um altar, obedecendo à voz de Deus, se preparando para matá-lo em oferta. Meu Deus, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sim, porque na cabeça do Isaque, de Abraão, Isaque já estava morto. Ao pegar a faca, já estava morto. Mas quando Deus poupou Isaque e impediu que ele o matasse, ele recebeu de volta quem era para ele praticamente morto. Já era certo que o filho morreria. Isaque, quando crescido, abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro. Pela fé, Jacó, também à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, que foi vendido aos egípcios, desceu, foi escravo, depois se tornou o segundo em comando de todo o Egito, salvou a sua família, proveu para eles uma terra boa. Mas pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó,
depois de serem rodeados durante 7 dias. São resumos de histórias enormes, né? Deus diz: eu vou te entregar Jericó, uma cidade fortificada. Como? Vamos marchar ao redor da cidade. Tá bom, 7 meses. Depois tocar trompetas. E os muros caíram. Pela fé derrubaram uma cidade com trompetas. Meu Deus. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, ela era de Jericó, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, estou falando de Daniel, não é? Apagaram o poder do fogo, Daniel também, né? E escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ao lermos esse capítulo, é difícil achar aqui um mecanismo que garanta resultados desejados. A fé não é a aquisição de bens ou a garantia da realização dos nossos desejos, das nossas ambições, ou tampouco a solução de todos os nossos problemas. Popularmente, fé é uma espécie de certeza daquilo que você quer que aconteça. Então, pessoas de fé são tidas como pessoas que vislumbram grandes alvos, vislumbram grandes soluções, vislumbram grandes realizações e conseguem alcançar. São pessoas que, a despeito de todas as suas circunstâncias, a despeito de toda a oposição, a respeito de todas as dificuldades, conseguem galgar aquilo que eles vislumbram e conquistar a montanha, conquistar a próxima etapa. Mas, ao ouvirmos a música desta passagem, ao lermos a soma, parece que há contradições aqui. Porque uns recebem de volta os seus mortos pela ressurreição, outros são mortos por execuções. Uns recebem milagres em suas vidas, outros aparentemente não. E ainda diz que muitos não receberam o prometido, mas que o que era prometido para eles seria recebido coletivamente por todos nós, porque a fé não é uma coisa privatizada, não é uma coisa individual, não é uma coisa pessoal. Fé é algo coletivo, não só coletivo de uma igreja, mas é algo coletivo historicamente. Ao você receber fé em Cristo Jesus, ao depositar a sua fé em Cristo Jesus, você participa de uma história que não é só sua. A nossa história faz parte de uma história maior.
E não é uma história só da igreja local, por mais importante e vital que isto seja, mas é uma história que vem há milhares de anos, se firmando, se acumulando, se realizando. Estes buscavam uma pátria celestial. É interessante porque quando você olha o Velho Testamento, não parece fazer referência a uma pátria celestial. Eles vislumbraram uma pátria física. Mas Hebreus coloca isso tudo num contexto maior. Por quê? Porque a fé não se baseia naquilo que vemos. Eu uma vez li um livro que me impactou muito. Eu não sei quantos já leram A Quinta Dimensão, de Cho. Alguém já leu A Quinta Dimensão, do Reverendo? Foi um livro lido durante um período, uma época, 20 anos atrás, digamos, que estava assim em voga, embora mais os círculos pentecostais. E Cho falou que uma vez ele pediu a Deus uma bicicleta. E ele não recebia aquela bicicleta, até que Deus falou para ele: não, eu quero saber que bicicleta você quer receber. Qual é a cor da bicicleta? E ele então mentalizou uma bicicleta vermelha. Ele queria se não me falha a memória, uma bicicleta vermelha. E ele disse a marca ele dá o testemunho de que ele finalmente recebeu, não sei por que meio, agora faz tempo que eu li o livro, mas fez com que o livro, eu acho que equivocadamente, nos ensina a vislumbrar exatamente a solução que nós queremos de Deus. Quando não é isso que Jesus nos ensinou a orar. Jesus não nos ensinou, ele disse: não ore com muitas palavras. Diga simplesmente: o pão nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso, perdoa os pecados e livra-nos do mal. Ou seja, as orações, inclusive intensas, que Cristo nos ensinou a fazer, né? Literalmente súplicas, buscar, pedir, buscar, bater, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca que achará, todo aquele que bater a porta abrir-se-lhe-á. Ele mostrou a intensidade, mas de uma maneira tão genérica que literalmente os detalhes parecem ser entregues a Cristo. É Ele que decide como é que vai resolver as coisas da minha vida. Então, a fé não é uma tecnologia. Nós estamos para entrar num período mais difícil, já está ficando difícil, e não sei qual é mais difícil, mas já está difícil, enfim. E a vida é uma coisa incerta. Então, o que é a vida de fé? É poder vislumbrar exatamente a vida ideal que eu quero, ou é outra coisa? Pelo que nós acabamos de ler aqui, é outra coisa. A vida de fé não é ser guiado pelos padrões de sucesso que o mundo afirma. Não é ser guiado pelos padrões de conforto que o mundo afirma. Não é ser guiado pelos parâmetros do bem-sucedido ou não que o mundo afirma, mas é ser guiado por outra coisa. Em todos esses casos, todos, desde Caim, Abel, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, em tudo isso, em cada caso aqui, nós temos pessoas que ouviram uma palavra que contrariava o óbvio, contrariava as regras deste mundo, que chamava eles para algo que não fazia sentido. A fé, a vida de fé é uma vida não só de bom senso, e não é que a gente não tem que ter bom senso, não tem que ser um louco para Cristo. Quem deposita fé em Cristo não é um desmiolado, né? Nós não somos chamados para sermos desvairados e loucos e pessoas meio fora de nós mesmos, né? Nós somos chamados para levar a sério palavras que vêm de um lugar diferente. A palavra de Deus rege a nossa vida e nos leva a fazer coisas como aceitar o martírio, aceitar dificuldades,
a ousar fazer coisas que não fazem sentido para os nossos familiares e parentes, a fazer coisas, a gastar tempo com coisas que o mundo considera bobagem. Nós estamos aqui num domingo de sol, lindo, não estamos na praia. O mundo está dizendo, você está perdendo o seu tempo, ainda mais porque você está com frio. Eu não estou com frio aqui na frente, alguém está com frio? Está fazendo o quê? Indo lá cantar e ouvir leitura de uma Bíblia? Isso é bobagem. Está dando seu dinheiro para a igreja, isso é bobagem. Todo mundo sabe que pastor só pensa em dinheiro mesmo. Dizem eles. Mas a nossa vida é norteada por coisas que o mundo não entende. E nós vemos a soma dessas pessoas que viveram contra a corrente, contra a correnteza, pessoas de quem esse mundo não era sequer digno. Aí o autor diz, portanto, mediante isso, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Recebem também as dificuldades como sendo de Deus. Não só as coisas boas. Nós sempre reclamamos da chuva e agradecemos a Deus pelo sol. Depois de passar janeiro desse ano no Rio de Janeiro, nunca mais vou reclamar da chuva. Depois do calor, da seca, de tudo, cada vez que chove eu digo, oh glória, chova mais, vem. Eu aprendi que chuva também, e se eu me molhar um pouquinho indo até o carro, e daí? Chuva é coisa boa, né? Mas a gente trata chuva como coisa ruim, sol como coisa boa. Só sol acaba em seca. Então, só alegria, só coisas boas para quem tem fé não é uma vida equilibrada. Aceitemos também as dificuldades. Paulo chegou ao absurdo de dizer, eu me glorio nas minhas aflições e nas minhas fraquezas. Eu me glorio. Ou Paulo era maluco, ou era um homem de fé. Nós somos chamados não para sermos malucos, mas para ser pessoas de fé, de ver que a boa mão do Senhor conduz a nossa vida sempre. E tudo que me acontece, seja de bom ou que seja de ruim, vem da boa mão do Senhor. E eu aceito isso como disciplina do Pai. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Gente, a dificuldade que nós estamos passando é para o nosso bem. Pois não parece, e ele mesmo reconhece isso. Disciplina não é agradável, mas é para o nosso bem.
Nós estávamos aqui de vento em popa, construindo, fazendo tudo maravilha, porque nós estávamos fazendo aquela coisa, indo bem, e de repente os orçamentos explodiram na nossa cara, de repente começou a faltar matéria-prima, e nós estamos agora aqui com muita luta, e a cada semana nós estamos, meu Deus do céu, o que vamos pagar essa semana? Vamos pagar isso ou a conta de luz? Vamos pagar, mas vem aí a prestação na pedra de vidro, né? E cada semana, eu estou suando de joelho, gente, estou suando de joelho, estou orando, assim, Senhor, ajuda-nos. Mas no meio de tudo isso eu digo, Pai, obrigado. Obrigado. Porque eu sei que essas dificuldades têm um propósito. Deus não perdeu meu endereço, Deus não desviou seu olhar, Deus continua cuidando e conduzindo minha vida a cada dia. Ele sabe o preço de vidro, Ele sabe o preço de alumínio, Ele sabe o preço de uma subestação de luz, Ele sabe dessas coisas. Você acha que há 2 anos atrás Ele não sabia tudo que nós íamos passar? Sabia muito bem e planejou tudo para o nosso bem. Ele está me ensinando mais e mais sobre a oração. E versículo 11 afirma isso: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. E eu não estou feliz, eu vou ser honesto. Tem dias que eu fico... Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E eu tenho fé que Deus está fazendo algo bom em mim e em nós. Portanto, mais um portanto, que bom, mais um portanto. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Não se ressinta de Deus. Não tente compensar sua frustração com pecado, ou com excesso, ou com abuso, com gula, ou com bebida, ou com qualquer outra coisa. Não tente compensar sua frustração. Aceita isso como Deus trabalhando sua vida. A vida de fé é uma vida que se enxerga inteiramente debaixo dos cuidados de Deus, sendo conduzido por Deus, sendo guiado por Deus, sendo cuidado e tratado por Deus. Aí ele continua, esforce-se para viver em paz com todos. Não desconta na sua família sua frustração. Alô, homens, não desconta, esforce-se para ser pacífico e viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O assunto todo é esse, é vivermos uma vida piedosa. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Sabe o que aconteceu? Esaú voltou de uma caça e ele estava com tanta fome, e o irmão tentou ele dizendo, eu te dou um prato de comida se você me vender seu direito de primogenitura. Ele desprezou sua herança porque estava com fome. E quando nós estamos frustrados, vem alguém e nos oferece uma saída. Meus irmãos, nós recebemos uma oferta de milhões aqui, de um partido político que eu não vou dizer, mas é do governo. E a condição de recebermos esse dinheiro era de doar 40% para este mesmo partido. Teria resolvido o nosso problema. Eu disse, não, é um prato de comida, eu não vou, porque o que nós precisamos mais do que dinheiro nesse lugar é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O que nós precisamos mais do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer é a bênção de Deus, é a proteção de Deus. Eu quero estar debaixo das asas do Senhor, e se houver uma solução longe das asas do Senhor, então eu desprezo essa solução. É por isso que muitos se deixaram ser libertos e se renderam ao martírio,
Por quê? Porque os mártires, foi oferecido a eles a chance de negar Cristo. Eles disseram, não, eu não vou negar Cristo, mesmo que eu perca a minha vida. E há irmãos nossos em Cristo hoje, no Sudão, no Egito, na Arábia Saudita, que estão sendo desafiados a abandonar Cristo. Eles disseram, não, estão sendo decapitados. E você vê nos vídeos eles confessando Cristo com a sua boca. Momentos antes de perderem a sua cabeça, eles se recusaram a ser libertos. O mundo e o diabo nos oferecem saídas fáceis. Há sempre um truquezinho legal, um truquezinho, alguma coisa, pagar um fiscal, fazer alguma... não, vamos conversar. Não, a gente não conversa. Nós vamos ser regidos pela verdade e pela nossa fé em Cristo Jesus. Ou este lugar pertence a Deus, ou eu estou no ramo errado. Ou Deus nos abençoa, ou a gente morre confiando nele. Mas se for assim o desejo dele, então morreremos. Mas se vivermos, viveremos para Cristo. Se morrermos, morreremos para Cristo. Aí você diz, não, mas nós não vamos morrer não, pastor. O bispo, não vamos morrer não. Não sei, mas não importa. O que importa é ser obediente a Deus. Essa é a vida de fé. A vida de fé não corta caminho, não pega atalho, não faz negócio com o diabo. Esforce-se então, cuide de ninguém, se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar a trombeta, ao som de palavras tais, com os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Agora está fazendo referência ao Monte Sinai, não é? Então, até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Obviamente, meus irmãos, esse capítulo merece semanas, desembrulhando cada conceito, desembrulhando cada imagem, cada história. Tenho conversado com o pastor John, ele está pensando em fazer uma série pegando Hebreus do início ao fim e desembrulhando isso para nós. Mas eu queria hoje, em vez não só de fazer uma exposição do texto, mas de nós ouvirmos o espírito do texto. Ouvirmos a música que está por trás desse texto. Essa música nos chama para uma vida mais alta, para uma visão mais clara de coisas que o mundo não enxerga, de nós depositarmos nossa fé em Deus, que cuida de nós. O exercício da fé é não ser movido pelas circunstâncias, que o seu ânimo não dependa das circunstâncias, mas que você deposite a sua vida e sua confiança em Deus somente.
obedecendo a sua palavra e optando por uma vida piedosa. Não uma vida espiritual hoje, amanhã, não tão espiritual. No domingo, uma vida mais espiritual, mas na segunda-feira, voltando ao mundo cão e vivendo que nem cão. Não. Todo dia, 24 horas por dia, hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, seja um filho de Deus fiel. Tema a Deus, viva piedosamente, no que for possível, viva em paz com todos. Deixe a sua vida ser movida por uma realidade que o mundo não enxerga. Esta é a vida para a qual nós fomos chamados. Então, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Gente, pega um desses livros de jejum, faça esse jejum de 40 dias. É um trabalho, você vai ter que acrescentar isso à sua vida, vai valer a pena. Faz um trabalho, invista na sua alma, na sua fé. Livremos-nos de tudo que atrapalha e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É não perder Ele de vista.